Graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós estamos falando sobre a figueira que não deu fruto. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21, que fala que de manhã, cedo de manhã, ao voltar para a cidade de Jerusalém, Jesus passou a noite numa das aldeias ali, ou Betânia, né? E no caminho tinha uma outra aldeia, Betfagé, se eu não me engano, ficava mais próximo de Jerusalém, e ao passar por esse vilarejo, por essa aldeia, ele viu uma figueira à beira do caminho, aproximou-se e não encontrou nenhum fruto, somente folhas. Jesus, decepcionado, disse àquela figueira: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! É inevitável, é inevitável que os pregadores, os comentaristas, usem esse texto para expressarem a insatisfação de Cristo Jesus em relação à cidade de Jerusalém. A cidade, enquanto instituição religiosa, a cidade na qual encontrava-se o templo, né, o templo que havia sido construído por Salomão. Esse já havia sido parcialmente destruído e foi reedificado lá, foi restaurado, é o chamado segundo templo, né, na época de Esdras e Neemias. E este templo aqui, no qual Jesus estava ingressando, era um templo reformado, um templo ampliado. As instalações haviam sido ampliadas pelo Herodes, pelo famoso rei Herodes, que era também um arquiteto, um excelente arquiteto, diga-se de passagem. E ele, para aplacar lá o ânimo dos judeus, porque ele de fato não era judeu, ele era idumeu, ele realizou essa obra arquitetônica que chamava a atenção no mundo antigo. Tá? Essa cidade, esse templo que deveria ser casa de oração para todos os povos, era alvo de discórdia entre os próprios judeus, dentro do próprio judaísmo. As questões no que diz respeito ao sacerdócio, ao sumo sacerdote, aos ministros, aos oficiais, havia uma série de controvérsias, tá? Havia dissidências dentro das famílias sacerdotais. Nesse período aí é um período de ambição, de ganância, de luta pelo poder, e muitos haviam se afastado ou sido afastados das funções do templo por não concordarem com tudo que acontecia naquele lugar. Então, é comum que seja aplicado a isso, a frustração e a iminência da maldição, tá? Mas o texto em si, o apóstolo aqui, Mateus, ele não usa para uma aplicação, e o próprio Jesus não usa o texto para uma aplicação imediata ou futura sobre as lideranças religiosas. Se alguém quiser usar como mecanismo de interpretação em relação ao julgamento das lideranças religiosas ou da própria nação como povo sacerdotal, não como povo em si, não como humanidade em si, mas no seu compromisso, na sua responsabilidade no plano de Deus. Se você quiser usar em relação a Israel enquanto nação sacerdotal ou os próprios grupos sacerdotais, religiosos, você pode fazê-lo. Mas, ao fazê-lo, você tem também a obrigação imediata de alcançar as lideranças cristãs e o próprio cristianismo através da história. Tá bom? Não adianta querer usar só em termos pretéritos. Ah, eles foram amaldiçoados, foram rejeitados e agora. Não. O julgamento é o mesmo. Tá bom? Não temos um templo único aí, os cristãos vão todos num só lugar, tal, mas temos milhares, talvez milhões de templos cristãos através aí por esse mundão de Deus aí todo. E nem todos são casas de oração. Muitos se transformaram também
em casa de espetáculo, casa de comércio. E se fosse só o espetáculo e o comércio, nós ainda ficaríamos aí tristes, mas diríamos assim, não está tão mal assim, mas parece que caminham para outras coisas, coisas que são terrivelmente perturbadoras e muito mais condenáveis, mas não é essa a nossa preocupação. Se diz respeito a Israel, diz respeito à igreja. Se diz respeito a Israel e à igreja, diz respeito à humanidade. Então, a iminência do julgamento da humanidade como um todo. Jesus, o Cristo de Deus, tem o direito de criar expectativas, sim, em relação ao seu povo. Ele tem todo o direito, porque o que ele fez pela humanidade não foi pouco, foi absolutamente tudo. Tudo que a humanidade não seria, não é e nunca será capaz de fazer por si mesmo, tá bom? A santificação sem a qual ninguém verá a Deus, o perdão gratuito de Deus pela fé. O texto, nós entendemos que ele fala de como superar as frustrações, como superar a intensa expectativa que não se consuma. Não é só uma questão de realizar o milagre. Quando Jesus realiza o milagre, os discípulos ficam, olha, não é que a figueira secou mesmo? Como se fosse inédito, né? Como se nunca tivessem visto um outro milagre. Alguns defendem a figueira, né? Mas nem era tempo de figo, assim, porque o mestre falou isso para a figueira, né? A figueira prestou mais atenção do que os próprios discípulos, tá? Como nos prepararmos para as frustrações? O exemplo é a vida do próprio Cristo Jesus. Como nos prepararmos para os momentos importantes, relevantes e para os momentos difíceis e também para os impossíveis, principalmente quando o impossível, quando o milagre não acontece. Pai, se fores da tua vontade, se for da tua vontade, ó Deus, me livra desse cálice, desse sofrimento, senão que seja feita a sua vontade. Deus não respondeu. E Deus não precisou responder, porque Cristo sabia qual era o plano estabelecido por Deus. E ele deveria assumir esse plano, esse compromisso de forma voluntária. De forma voluntária. Que a Bíblia fala que ele a si mesmo se entregou, se apresentou. É o que essa semana está revelando, é o que esta semana está preparando para Jesus o Cristo e também para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Eles enfrentariam e enfrentaram terrível oposição, uma oposição ferrenha, rejeição e perda. E sentiram-se em alguns momentos terrivelmente atacados, quase como que abandonados, né? Tomados pelo medo, se isolaram. E Jesus está preparando eles para isso. Quando eles veem a figueira seca, completamente seca, eles se admiram. E Jesus aproveita essa admiração deles para chamar a atenção em relação à importância da fé. A fé que se submete a Deus, a fé que persevera, a fé que nos conduz além, a fé que nos leva adiante, a fé que nos faz permanecer diante de Deus, mesmo quando as coisas não ocorrem da maneira que nós estamos ou estávamos esperando ou aguardando. Não que as expectativas sejam equivocadas ou sejam erradas por si mesmas, mas nem tudo ocorre como nós planejamos, pensamos ou desejamos. Se pensarmos que estamos vivendo num país do chamado terceiro mundo, sucessivos governos corruptos, corrupção que se mistura com a fé, com a política, com a economia, de um modo geral, não há nenhum motivo para nós estranharmos quando as coisas vão mal. Ah, mas nós somos de Deus, eu tenho fé. Então, que pela fé nós prossigamos, que pela fé nós continuemos a nossa caminhada, a nossa jornada, sem nos determos nos erros, nos equívocos, nos fracassos, sejam eles de quem forem. Se os fracassos são da igreja, a igreja responderá diante de Deus. Se os
fracassos são da política, todos responderemos diante de Deus. Deus reserva para si o direito de julgar. E nós temos a responsabilidade de decidirmos corretamente. É responsabilidade nossa. As decisões que nós tomamos refletem a nossa fé, refletem o nosso caráter, refletem a nossa confiança ou não em Deus. A oração. Se tiverdes fé, se vocês tiverem fé, não só é o milagre, a figueira, se bem que eu nunca vi ninguém amaldiçoando uma figueira, nenhuma árvore secando, porque as árvores têm o seu próprio ciclo e às vezes alguma doença as ataca e elas desaparecem. Também não vi montanhas sendo retiradas do seu lugar, nem por bombardeios, né? As montanhas continuam onde sempre estiveram. Jesus está falando usando essas figuras como ilustração para a vida. Quando parece impossível, quando o sonho, o desejo torna-se irrealizável. O que fazer? Continuar. Continuar orando, continuar confiando, continuar acreditando, continuar clamando, continuar agradecendo, não permitindo que a frustração, o medo, o desespero, a culpa dominem o nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, a ponto de que isso se transforme num obstáculo para a comunhão com Deus ou que conduza uma pessoa a um distanciamento de Deus. Tá bom? Eu falo em relação a Deus, não estou falando em relação a instituição nenhuma. De alguns lugares aí você faz muito bem em evitar, tá bom? Porque de Deus só tem um nome. Como diz o apóstolo Paulo, são sinagoga de Satanás, tá? São congregação do diabo, não tem nenhum compromisso com o Deus Todo-Poderoso, não tem nenhum comprometimento com a palavra de Deus. Tal qual parte dos sacerdotes daqueles dias, o objetivo é só explorar e explorar os fiéis. Falam de prosperidade, quando na verdade não são prósperos, são criminosos. Se você lê a Bíblia, eles estão cometendo crime, fraude, engano, estelionato, furto, roubo e outras coisas até piores. Me ver falando assim de dinheiro, você vai falar, mas Marco, olha, se fosse só o dinheiro, eu diria, é só dinheiro. Isso passa. A gente recupera. Você gastou o que você perdeu, você continua trabalhando, vivendo. Deus vai te abençoar, você recupera o dinheiro. A questão não é o dinheiro, a questão é a mentira, é o engano, é a coisa satânica, é a coisa diabólica, que tenta arrastar as pessoas. Ah, então é assim? Então esse é o caminho? Não. O caminho é o que foi proposto e estabelecido por Cristo Jesus. O caminho é o caminho da fé. O caminho é o caminho da esperança. O caminho é aquele que não nos desobriga da realidade, mas que nos mantém de olhos abertos sempre sendo confrontados pela realidade, inclusive quando ela é negativa, quando ela é totalmente contrária às nossas expectativas de fé, quando a nossa confiança ali fica estremecida, quando nos sentimos ofendidos por termos confiado e termos aberto a nossa mente, o nosso espírito, quando estamos magoados ou decepcionados com o Todo-Poderoso Deus. Mas, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por que o Senhor não fez ou por que o Senhor fez isso? Eu apresento e eu aprendi na vida, quando nós temos essas perguntas, elas já são a resposta, né? Deus, por que o Senhor permitiu? Porque Deus permitiu, amém, glória a Deus, e seguimos em frente. Deus, porque o Senhor não realizou? Porque Deus não realizou, amém, glória a Deus pelo que Ele não fez. Hã? Qual o problema? Ele vai deixar de ser Deus? Nós deixaremos de acreditar nele? O convite dele é para o amadurecimento, para a maturidade, para a vida cristã saudável, equilibrada. Não estamos nesse mundo aqui como meninos ou meninas mimados. A expressão filhos de Deus
traz em si a ideia de um compromisso em expressarmos o caráter de Cristo Jesus ao mundo. E esse é um desafio incrível, porque falar em o nome de Jesus, isso daí não há dificuldade nenhuma. Falar em nome de Jesus, pela fé, exigir isso ou aquilo, dar um gritinho, 3 pulinhos, 3 voltinhas, isso daí é circo, é palhaçada, tá bom? Agora, expressar na nossa vida o caráter de Cristo Jesus, isso é dificílimo e não estamos isentos dessa responsabilidade. Cada, cada pancada, por assim dizer, cada acidente, cada evento catastrófico revelam para nós e para o mundo qual é a extensão da nossa fé. E quando confrontados com as decepções, já fomos previamente orientados e ensinados por Cristo Jesus qual é o caminho para a superação e para nos mantermos em comunhão com esse Deus, de maneira a vermos a manifestação do poder de Deus nos termos dele, nos termos de Deus, não nos nossos. Não nos nossos. Nós somos os fiéis. Nós somos os que cremos em Deus. Nós somos os que aguardamos em Deus. E Jesus não decepciona. Essa palavra diz para nós continuarmos que o caminho é o caminho da fé. A fé remove os obstáculos intransponíveis. A fé. E a vida de oração, tudo que pedirdes em oração crendo, tudo que pedirmos em oração, tudo que pedirmos a Deus, crendo que Deus é fiel e justo para conceder, nós receberemos. Nós recebemos mais de Deus através da fé e da oração do que nós pedimos. Nós pedimos muitas vezes em termos materiais, em termos de questões físicas, o que não é nada, de que não há erro nenhum, não é absolutamente equivocado, não é absolutamente errado, sabendo a pessoa se preservar em relação ao mundo, inclusive o ambiente religioso, é triste falar isso, né? Mas a pessoa que precisa de um milagre, ela deve tomar cuidado para não se expor, nem mesmo no ambiente religioso, porque ela corre o risco de se abrir ou ficar à mercê de aproveitadores, esses abutres, essas pessoas horríveis, gananciosas, fraudulentas, fora os completamente loucos e desequilibrados que estão por aí. A questão da saúde mental dos religiosos hoje é algo que está preocupando e preocupando muito. Mas qual é o caminho proposto por Cristo Jesus? Permanecer em oração. Não abrir mão da comunhão com Deus que foi por nós conquistada por Cristo Jesus. Permanecermos juntos de Deus em oração, não importa o que esteja acontecendo ou deixando de acontecer ao nosso redor, porque pela fé seremos conduzidos para o lugar preparado por Deus para as nossas vidas. Jesus está falando aqui do poder realizador da fé. É o poder realizador da fé segundo a vontade, o plano e o propósito de Deus, tendo em mente, tendo em vistas os acontecimentos da última semana da vida de Cristo Jesus, tá bom? Tendo em vista estes acontecimentos, o perseverar na fé é o caminho da redenção, é o caminho da exaltação, é o caminho da glorificação, é o caminho da santificação. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.